A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais uma das nossas aulas, a continuação da aula de Eclesiologia. Então, vamos falar agora sobre a igreja de Corinto. Paulo vai fundar a igreja de Corinto ainda na segunda viagem missionária. Isso está narrado em Atos capítulo 18, versículo 1. Em Atos 18, versículo 2, vai aparecer Áquila e Priscila, conhecida como Prisca, que vão ajudar Paulo nesse trabalho ali na cidade de Corinto. Os primeiros que se converteram na cidade de Corinto foram os membros da sinagoga. Entre eles estavam Crispo e Sóstenes. Atos capítulo 18, versículo do 8 ao 17. Paulo ficou ali em Corinto 18 meses e escreveu importantes cartas ali. Isso está narrado em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo do 9 ao 18. Você vai ver que esse texto aqui vai falar que Paulo ficou na cidade de Corinto cerca de 1 ano e 6 meses, 18 meses. E nesse período que ele teve em Corinto, ele escreveu algumas cartas importantes para outras igrejas. Nessa igreja, grandes doutrinas foram introduzidas na igreja de Corinto, como a doutrina da sabedoria de Deus no lugar da sabedoria do homem, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 ao 31, a doutrina da carnalidade dos 3 tipos de cristão, o crente espiritual, o carnal e o natural, a doutrina do mistério pessoal diferenciado, do ministério pessoal diferenciado, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, a doutrina da imortalidade e de levar os irmãos a juízo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo de 1 a 5, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 1 Coríntios capítulo 6, a doutrina do casamento, 1 Coríntios capítulo 7, a doutrina da liberdade cristã, 1 Coríntios capítulo 10, versículo do 22 ao 33. A doutrina da Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 34. A doutrina dos dons espirituais e da unidade do corpo de Cristo, 1 Coríntios capítulo 12. A doutrina do fruto do Espírito e a sua supremacia, aos dons, ou seja, Paulo vai enfatizar que o fruto do Espírito, que é o amor, ele é superior, ele é muito maior do que os dons espirituais. Quem não tem o fruto e só tem o dom, ele não tem nenhum sinal de salvação, porque o dom não é sinal de salvação. O camarada que profetiza, ele não é salvo só porque ele profetiza. Hoje as igrejas estão invertendo esses valores. Um camarada que profetiza, ele é colocado lá em cima, independente da vida pecadora que ele leva, independente dos adultérios que ele comete, independente do roubo que ele comete, ele é visto como um semideus. Por quê? Porque ele profetiza. Mas a profecia não é sinal de salvação, o dom de profecia não é sinal de salvação, o dom de sabedoria não é sinal de salvação, o dom de ciência não é sinal de salvação. O sinal da salvação é o fruto do Espírito. O fruto é o amor e as suas manifestações como paciência, longanimidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, por aí vai. Então, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai colocar o fruto acima de tudo. Vai falar assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, ainda que eu profetizasse, que eu distribuísse a minha riqueza aos pobres, sem o amor eu nada seria. Ou seja, sem o fruto, o meu dom não vale de nada. O meu dom sem o fruto não é nada. A doutrina sobre o falar em línguas e profetizar, aquela história, não existe línguas estranhas. Lógico que existe, está lá em 1 Coríntios capítulo 14, lê o capítulo 14, você vai ver que Paulo vai falar que quando eu oro em línguas, o meu entendimento, a minha consciência fica sem entender, as pessoas não entendem a minha língua estranha porque eu falo mistério com Deus. Paulo vai relatar tudo isso ali em 1 Coríntios capítulo 14, vai falar sobre a importância desse dom, do profetizar, a doutrina do culto cristão, a doutrina da ressurreição, a doutrina das ofertas, a importância de se ofertar, quem semeia pouco
pouco colhe, quem semeia muito, tem uma colheita abundante. Isso, a doutrina das ofertas está em 1 Coríntios capítulo 16, versículo de 1 a 4, 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9. A doutrina da ressurreição, 1 Coríntios capítulo 15, a doutrina do culto cristão, 1 Coríntios capítulo 14, do 26 ao 40, a doutrina do falar em línguas e profetizar, 1 Coríntios capítulo 14, versículo do 1 ao 25. Após a saída de Paulo, Apolo se torna o grande pastor dessa igreja. Corinto era uma cidade da Grécia, uma das maiores metrópoles gregas no tempo de Paulo. A cidade tinha um perfil arrogante, corrupto e muito próspera. A primeira epístola aos Coríntios foi escrita durante a permanência em Éfeso, que durou 3 anos e meio. Atos capítulo 19, capítulo 20, versículo 31. Paulo soube em Éfeso que os problemas de Corinto. Uma delegação dessa igreja vai até o apóstolo para lhe informar o que passava naquele lugar. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11 e capítulo 16, versículo 17, e ele escreveu essa carta por volta do ano 55 depois de Cristo. A segunda epístola foi direcionada à igreja de Corinto e aos crentes da Acaia, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Ele escreveu a segunda epístola aos coríntios na Macedônia, onde ficaram 3 meses durante o inverno. Atos capítulo 20, versículo de 1 a 3. Então a segunda epístola foi direcionada aos crentes de Corinto e aos crentes de toda a Acaia. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Depois de fundar a igreja de Corinto, ele vai fundar a igreja de Éfeso. Após fundar a igreja de Corinto, Paulo edifica a igreja em Éfeso. Atos capítulo 18, versículo 9. Que foi pastoreada por Apolo, Timóteo e depois por João. Éfeso foi testemunho de muitos milagres realizados através da vida do apóstolo Paulo. Quando ele vai fundar essa igreja, muitos milagres acontecem ali. Atos capítulo 18, versículo do 11 ao 41. Nessa cidade, Paulo pregava de porta a porta. Atos capítulo 20, versículo 17 ao 21, Paulo vai revelar o grande segredo do crescimento da igreja de Éfeso, da sua saúde espiritual, que era pregar de porta em porta, visitar os cristãos de suas casas, visitar os crentes, visitar aqueles que ainda não são crentes, ministrar a palavra para eles de porta em porta. Então esse vai ser o segredo do crescimento da igreja de Éfeso. Paulo escreve uma carta direcionada a essa igreja, Epístola aos Efésios capítulo 1, versículo 1, e depois João vai escrever uma carta direcionada a essa igreja também, Apocalipse capítulo 2, versículo de 1 a 7. A igreja de Éfeso era uma igreja forte, lutou contra os que passavam-se por apóstolo e não eram. Era uma igreja paciente que trabalhava arduamente em prol do reino de Deus, mas que se esfriou e lutou para regressar ao seu primeiro amor de acordo com João. Em Éfeso, Paulo contempla algo onde os filhos de Seva era um dos principais da sinagoga. Eles vão apanhar de um homem possesso por um espírito demoníaco. Atos capítulo 19, versículo 13 e 18. É para essa igreja que Paulo dá uma aula sobre batalha espiritual na sua epístola aos Efésios, no capítulo 6. A epístola aos Efésios é ímpar, pois tem revelações extraordinárias. Enquanto as outras epístolas tratam de assuntos doutrinários, problemas internos, a carta aos Efésios ela vai trazer revelações poderosas e grandes doutrinas, como a doutrina da batalha espiritual. Essa epístola foi escrita quando Paulo estava preso, provavelmente em Roma. Efésios capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1 e capítulo 6, versículo 20. Então Paulo vai enfatizar isso 3 vezes, que ele escreveu essa epístola quando estava preso. Acredita-se que essa epístola foi entregue de forma simultânea à epístola aos Colossenses, Efésios capítulo 6, 21 e Colossenses capítulo 4, versículo 7, por volta do ano 62 e do ano 63 depois de Cristo. Então essa igreja de Éfeso é uma igreja que cresceu, teve um crescimento extraordinário. E a epístola aos Efésios ela vai trazer doutrinas lindas. Paulo vai revelar na epístola aos Efésios a doutrina do mistério,
Ali ele vai trazer a base teológica sobre o mistério. Quando Cristo era o mistério no seio do Pai. Você viu isso na primeira aula do bacharel lá. As 3 dispensações da teologia paulina. Então, quando Cristo era o mistério no seio do Pai. Paulo ainda nessa epístola vai falar sobre a dispensação da graça, quando ele se revela como um homem. E depois ele vai falar da dispensação da plenitude dos tempos. Então ali ele vai dar a base da teologia paulina. Depois de Éfeso ele vai para Troades, onde abre uma igreja em Troades também. Em Atos capítulo 20, versículos 7 ao 12, Paulo fundou a igreja em Troade. Isso já na 3ª viagem. Nessa viagem Paulo ministra seus sermões mais longos. E seus sermões eles duravam cerca de 3 horas. Até que vai acontecer o caso do Eutico lá que cai da janela. É nessa igreja que Paulo sente que não verá mais seus discípulos. Que será preso em Jerusalém. E dali caminhará para a morte. É nessa igreja que acontece o funeral de Paulo. O navio foi um tipo do caixão. O navio aguardava no porto enquanto Paulo estava de joelhos na praia, orando com seus amigos, os quais esteve com ele 3 anos e meio. Eles choravam porque sabiam que nunca mais o veriam. Ao ser levado ao navio, Paulo pôde contemplar na face de seus companheiros o que sente uma pessoa ao levar a outra à sepultura. Ao entrar no navio, Paulo nos mostra de forma sublime que a morte de um grande homem, esse era o funeral de Paulo, um funeral ao vivo, acompanhado por seus ministros e amigos. Um funeral diferente do de sua morte, pois morreu só e solitário em Roma por volta do ano 96, 97. A igreja de Troade deu um grande presente para Paulo, um funeral, o honraram vivo antes da sua morte. A igreja de Troade, ela trouxe um exemplo para nós, porque nós temos o costume de honrar as pessoas quando elas morrem. Nós temos o costume de dar valor às pessoas quando nós a perdemos. Só que a igreja de Troade, ela mostrou o contrário. Ela mostrou o valor que Paulo tinha ainda quando ele estava vivo. Então não deixe de honrar a sua mãe, seu pai, seu amigo, quando ele ainda está vivo. Porque depois que ele for para a sepultura, não vai adiantar você levar flores, você dizer que o amava. Ele não vai poder te ouvir, ele não vai poder receber as flores. Então, dê valor ao que você tem, ao seu amigo, à sua esposa, aos seus filhos, aos seus pais, enquanto eles ainda estão vivos. Aí Paulo vai dizer, Atos capítulo 20, versículo 17 ao 38, ele vai enfatizar: vos ensinei todo o conselho de Deus, de casa em casa, de porta em porta, vos ensinei tudo acerca da palavra a vós mesmos. Ou seja, Paulo vai mostrar para eles que ele os ensinou pessoalmente, para eles valorizar os seus ensinos, porque dali lobos iam entrar com doutrinas totalmente diferentes da que ele ensinou. Isso tem acontecido nos dias de hoje. Homens que dizem ser o que não são, ensinam aquilo que acham, aquilo que pensam, aquilo que creem, e deixam a verdade da palavra de lado. Isolam textos por ganância e pregam um evangelho egoísta e deixam a sã doutrina de lado. Pela fala de Paulo no Areópago em Atenas, onde ele podia esboçar todo o seu conhecimento diante dos maiores filósofos de Atenas, em Atos 17, versículo 15 e 34, Deus o leva a Roma, e o que ele não faz em liberdade, ele vai ministrar a palavra para o mundo inteiro em prisão. Então, não deixe de fazer a obra de Deus quando você tiver a oportunidade de fazer, porque o que você não fazer enquanto você tiver a oportunidade, quando você não tiver, você vai ter que fazer. Dali vai nascer a igreja de Roma. A igreja de Roma tem a sua origem desconhecida, mas antes de conhecer essa igreja, Paulo escreve uma carta aos romanos, e essa carta sozinha faz o papel de todas as suas mensagens. A epístola aos romanos é a mais longa, a mais teológica,
Paulo não esteve em Roma. Essa igreja também não foi fundada por Pedro. Paulo desejava ir a Roma, mas foi impedido. Ele vai dizer isso em Romanos capítulo 1, no versículo 13, e no capítulo 15, versículo 22. Ele vai dizer que ele queria ir, mas foi impedido de ir a Roma. Paulo expressa a vontade, o desejo de ir até Roma. Romanos capítulo 15, versículo 32. Paulo escreve essa epístola perto do fim da sua terceira viagem missionária. Romanos capítulo 15, versículo 25 ao 26, Atos capítulo 20, versículo 2 ao 3, 1 Coríntios capítulo 16, versículo do 5 ao 6. Paulo estava em Corinto, na casa de Gaio, Romanos capítulo 16, versículo 23, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14. Esse Gaio era aquele presbítero amigo de João, que João vai falar na sua terceira epístola, que ele vai falar, o amado presbítero chamado Gaio. Tércio auxiliava Paulo enquanto ele escrevia a epístola aos Romanos. Romanos capítulo 16, versículo 22. Áquila e Priscila trabalharam, Romanos capítulo 16, versículo 3 e 5, entre eles 26 homens e mulheres que contribuíram para o crescimento da igreja em Roma. Eu acho interessante que tem uma doutrina que a mulher não pode ser pastora, mas as mulheres teve um papel fundamental na igreja primitiva. As mulheres, elas pastorearam a igreja, elas cuidavam de igreja. Você vai ver que na Epístola aos Romanos, vai trazer tudo isso aí. Você que tem esse conceito na sua vida, você está errado. Você tem esse conceito porque você não lê a Bíblia. Porque a Epístola aos Romanos vai falar até de apostoliza na Epístola aos Romanos. Lá no final da Epístola aos Romanos, se você quiser acompanhar aí na sua casa, olha aqui, ó, 16, Romanos capítulo 16, ele vai falar da apostoliza, olha aqui, versículo 7. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes, meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Ou seja, eles eram apóstolos, ela era apostoliza. Então Paulo está falando de apostoliza aqui. Você vai ver que ele vai falar de várias mulheres que, versículo 12, saudai a Trifena e Trifosa, as quais trabalharam no Senhor, saudai a amada Pérsida, a qual muito trabalhou no Senhor. E ele vai falando, ele vai dar vários nomes de mulheres que pastorearam a igreja, que tomaram conta de igreja, do povo, por falta de ter um pastor ali, e elas pastorearam a igreja. Tinham mais dedicação do que muitos pastores que tem hoje. E tem uma doutrina no coração de muitos homens que não aceitam a mulher como pastor. Para com isso. Depois vai ter a igreja de Gálatas. Os Gálatas eram os gauleses, oriundos da Galácia, que anos depois se tornou o sul da Europa. Esse território pertence à França hoje. A igreja da Galácia foi fundada por Paulo em sua primeira viagem missionária junto com Barnabé, Atos capítulo 13, versículo 14. Foi vítima dos judaizantes, influenciada por Tiago, o meio-irmão de Jesus, que não aceitava acerca da graça de Deus e ensinava acerca da lei de Moisés, Atos capítulo 21, versículo 18 ao 21. Paulo vai escrever uma carta dura à igreja dos Gálatas justamente por causa dos ensinamentos de Tiago, que dirigia a igreja em Jerusalém. Gálatas capítulo 1, versículo do 6 ao 9. A data mais provável dessa carta é após o Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15. O assunto principal foi o mesmo debatido em Jerusalém no ano 49 depois de Cristo. Depois nós vamos falar da igreja aos Colossenses. A igreja de Colossenses ficava no sudeste da Ásia, próximo a Laodiceia. Foi fundada durante a estadia de Paulo em Éfeso, provavelmente por Epáfras, visto que Paulo nunca esteve na cidade de Colossos durante suas viagens. Atos capítulo 19, versículo 10, Colossenses capítulo 1, versículo 7 e Colossenses capítulo 4, versículo 12. A igreja de Colossenses foi uma das mais ricas em conhecimentos, onde Filemos e Onésimos eram membros. Tíquico vai trazer pessoalmente a carta a essa igreja, Colossenses capítulo 4, versículo 7.
Paulo escreve essa carta em prisão, entre Atos capítulo 25, versículo 11 e 12, e Atos capítulo 28, versículo 16 e 31. Essa carta endereçada a Colossenses deveria ser lida também em Laodiceia, Colossenses capítulo 4, versículo 16. Então nós falamos de mais algumas igrejas que o apóstolo Paulo abriu. A igreja dos Romanos, que não foi Paulo que fundou ela, não se sabe quem fundou a igreja dos Romanos, mas Paulo escreveu uma carta a ela. Falamos também sobre algumas mulheres que trabalharam nesse ministério, sobre o preconceito que temos que quebrar acerca das mulheres no ministério.